Aí o pescoço. Tá, Aí- por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela teve algum ferimento? Eu tenho ferimentos Tem um machucado? eu tenho um machucado numa perna. Ah, esse machucado tá aberto? Não tá tá aberto ainda. Tá aberto. Tá aberto. Certo. Aplicou na veia ou no músculo? Não havia. Na veia. Tá. Aí eu fui lá na casa da cagação ali, aí o rapaz lá do meu também foi ali na fila lá, porque acho que ele tá fora de Ribeirão, só vai vir segunda-feira pra Ribeirão. Aí ele passou isso aqui, mas ele não aplicou ainda não. Não, isso aqui e aquele lá é basicamente a mesma coisa. É? Então ou um ou outro. Um ou outro. Ou um ou outro. E ela ficou com o pescoço duro? O pescoço duro, e ali perto Só o pescoço ou tudo duro? Não, só o pescoço. Ela corria, tava correndo. Ah. Agora ia ali no pescoço dela, perto da orelhas, muito inchado também. Seu Francisco, isso aqui é tétano. Olha, Tétano. devido a essa machucadura talvez. Hã? Devido a machucadura. Devido à machucadura. Infelizmente. Aqui, a gente pode tentar medicá-la. É muito medicamento. Ontem ela estava comendo ou não? Ontem ela comeu. Tá. E o senhor chegou a perceber se ela estava diferente, se ela estava mais dura ou não? Só o pescoço. Só o pescoço. O pescoço estava assim, duro? Tava duro. É. E inchado, porque pelas orelhas dela inchado. Certo. Aí eu tenho ali, remédio caseiro, mas eu tenho ali o mastruz com. Não é pra dizer que a pessoa chama com álcool, aí deu uma massagem. O pescoço já estava duro porque o animal já estava endurecendo por causa do tétano. O que acontece? Você tem um ferimento, mostra aqui. Eu não tenho. Você tem um ferimento, este ferimento entra uma bactéria, a bactéria do tétano ela está no solo e aí infecciona, essa bactéria começa a se multiplicar, certo? E a multiplicação dessa bactéria causa o endurecimento do animal. E o animal fica duro, andando que nem um cavalete, e o pescoço fica duro. O pescoço fica duro, as orelhas ficam duras, e o animal começa a endurecer ao ponto de chegar e não conseguir nem respirar mais, porque para tudo, você entendeu? Este é o tétano. O problema é o seguinte, quando você pega uma doença dessa no início, e o animal ainda está comendo, o animal está em pé, o animal ainda tem um mínimo de condição, você consegue recuperar. Já tivemos vários casos que a gente conseguiu salvar o animal. Quando chega no ponto de o animal deitar e está nesse estado, que está todo assim, com muita tetania, muito travado e tudo mais, a chance de a gente conseguir recuperar é muito pequena. O que a gente pode fazer é medicar. O animal já tem espasmo, ó, tá vendo? Já começa a ter movimento de pedalagem e tudo mais. Assim, fica muito complicado a gente conseguir recuperar isso aqui. Mas a gente pode tentar, a gente pode medicar esse animal e ver como que ele vai responder. Só que assim, é um caminhão de remédio. A gente tem que dar bastante remédio sem ter certeza absoluta que a coisa vai evoluir bem. Tá? Quando chega neste ponto, a gente já tem um comprometimento muito grande. E aí a chance desse animal sobreviver por causa da doença é muito pequena. Aí a decisão é do Senhor. Porque na verdade é o seguinte, a gente tem uma segunda opção, que é sacrificar o animal. Porque o que acontece aqui, ó? Um tratamento para tétano, se a gente for comprar o remédio, vir aplicar, e soro, e tal, e isso, e aquilo outro, você vai gastar em torno de R$1.000. E muito provavelmente nós não vamos conseguir salvar esse animal. E para sacrificar, Marcelo? Para sacrificar a gente faz uma anestesia geral nele agora e termina o sofrimento dele. Outra característica do tétano é a protusão da terceira pálpebra, que é essa pele aqui, ó. A pele é branca no olho dela. Isso, quanto tempo faz que está assim? Essa protusão de terceira pálpebra na verdade, essa pele é a terceira pálpebra. Ó, tá vendo? O animal, a toxina do tétano gera uma tetania e a terceira pálpebra fica aparente, ó. Tá vendo? Então isso é característico do tétano, a gente percebe que a orelha dele está completamente dura,
A cabeça está dura, o pescoço está duro, a respiração já está ofegante, porque o animal vai parando, inclusive, a musculatura intercostal, o animal já não respira bem. Então, assim, é um caso grave, infelizmente. E aqui a gente pode fazer uma tentativa de tratamento, sabendo que o risco de morte desse animal é muito grande. E o senhor acha que não vai dar problema para mim, a nós? Não, assim, para mim. Leva meu filho, mas... Não, de jeito nenhum. Isso aqui não é contagioso, não pega no senhor e qualquer outra pessoa. Não, eu digo sobre Não, eu dou um laudo para o senhor. Eu dou um laudo dizendo que o animal foi sacrificado porque não ia sobreviver e tudo mais. Entendeu? Agora, a decisão é do senhor. Eu estou passando a minha experiência. A minha experiência, quando a gente chega neste ponto, para salvar esse animal, ele fica se batendo, ele não come, ele não bebe, a gente fica mantendo ele no soro, o senhor vai gastar R$1.000, R$1.500 e a coisa não vai evoluir. E o animal vai se bater, ou morre em 2, 3 dias, ou o senhor fica tão chateado que o senhor acaba sacrificando depois disso tudo. Gasta e acaba... Exatamente. Então o animal, quando chega neste ponto, é muito complicado de salvar. Muito. Eu, assim, a minha opinião sincera, 27 anos de experiência de veterinário. Chega nesse ponto, é mais fácil a gente acabar com o sofrimento do que achar que vamos conseguir alguma coisa. Gente, basicamente o tétano entra por uma ferida dessa, essa ferida está infeccionada, é uma ferida de mais ou menos uns 10 dias. O que acontece? A bactéria entra, ela começa a se multiplicar, a multiplicação dessa bactéria produz uma toxina, que é a toxina tetânica, e que causa a tetania. O animal fica travado, tem todos esses sintomas e o tratamento é pesado, com muito antibiótico, muito soro antitetânico, só que o animal, quando chega neste ponto, é muito difícil a gente conseguir reverter essa situação, quando o animal chega nesse nível de acometimento. Mas nós vamos deixar o proprietário decidir, e se ele resolver tratar, nós vamos em cima do tratamento. Falou que... Ó, o animal começa a se bater, vai se machucando, vai formando escara e não vai destravar, não é dar remédio agora, anti-inflamatório, que amanhã ele já destravou, não. O tétano leva de 7 a 15 dias para destravar a musculatura, porque é uma toxina que vai entrar na transmissão nervosa do animal, você entendeu? Eu já tive uma experiência em que o cara falou assim, eu não quero saber, eu vou gastar o que for preciso para salvar esse animal. Esse animal ficou 10 dias tomando soro, remédio, vitamina, emagreceu. Na hora que ele começou a destravar a boca, ele estava tão fraco que no 12º dia ele morreu. O cara gastou coisa de 3, 4 mil reais no cavalo no dia todo. Entendeu? Então a maioria das minhas experiências com tétano, pegamos bem no início, o animal começou a apresentar sintomas, a gente percebeu logo. O animal ainda está comendo, a gente entra com o tratamento, salva. Chegou neste ponto, já está avançado demais para você conseguir fazer o tratamento. Você entendeu? Gente, nós conversamos com o proprietário, explicamos o prognóstico dessa doença, que é muito desfavorável. Eu propus para ele o tratamento e também propus a eutanásia para acabar com o sofrimento desse animal. Ele optou pela eutanásia em função de todos os contras que nós temos em função dessa doença que infelizmente é grave. Tá? A sugestão no caso desse é o seguinte, quando você percebe que o animal tem alguma coisa errada, já chama o veterinário, porque se você pega essa doença no início, a chance de sobreviver é bem maior. Chega neste ponto, o animal vai ficar deitado, se debatendo, se machucando e, na minha experiência, nada que a gente vá fazer aqui vai solucionar esse problema. Então, o proprietário optou pela eutanásia, que vai ser melhor para o animal, para encurtar esse sofrimento dele. E o senhor vai dar um laudo aí, né, tá? Vou dar um laudo, pode ficar tranquilo. That'll never cross our minds.
A eutanásia a gente faz com anestesia geral para fazer um sacrifício digno, para que esse animal realmente não sofra mais. Nós vamos anestesiar o animal de forma geral, o animal vai dormir, depois a gente faz uma injeção intratecal de anestésico local e esse animal tem uma parada cardiorrespiratória. Mas, pelo fato dele já estar anestesiado, ele vai ter uma parada cardiorrespiratória e não vai sentir nada. Coitado, sofrendo. O animal anestesiar. Grow some roots, do all the things that old folks do. I need you and you need me. What else more could someone need? You've got a key and I've got a lock. Let's build a house upon a rock. Let's build a house upon a rock. On someone to lie with, rely on to fly with, wanna drive all night and head out west, get lost in Montana, find the Santa Ana. If we're going nowhere, we're going nowhere fast. Hard times come and hard times pass. I'll be there when the sky turns black. I need you and you need me. What else more could someone need? You've got a key and I've got a lock. Let's build a house upon a rock. Let's build a house upon a rock. Gente, infelizmente a gente se depara com esse tipo de coisa e muitas vezes a gente chega na propriedade, já é tarde demais e a gente tem que infelizmente fazer esse tipo de procedimento. Muito a contragosto, mas a gente coloca na balança e entre ver o animal sofrendo e vai ficar uns 2 dias sofrendo até morrer, a gente prefere fazer eutanásia, que é mais digno para esse animal. Aí eu chitá. Chitá? Qual a idade dela? 2 anos. Proprietário? Francisco Pedro Araújo da Silva. Francisco Pedro Araújo da Silva. Como é que chama aqui? Chácara, tem nome? Aqui. Seu Francisco, então eu vou passar um laudo para o senhor de eutanásia, o senhor ficar aí salvaguardado de que o animal foi sacrificado por motivos realmente de necessidade, tá bom? Qualquer coisa o senhor apresenta pro órgão sanitário aí, responsável. Tá joia, seu Francisco? Gente, eu queria dar um parênteses aqui a respeito desse caso. É muito comum isso acontecer dentro da nossa profissão. Às vezes o proprietário, às vezes não é nem por má fé, por maldade, às vezes o proprietário acha que é uma coisa simples, não tem muita noção das coisas e a doença vem, pega e quando você vê já é tarde demais para a gente conseguir recuperar o animal. Nesses casos é muito importante você pegar a doença logo no início, para que exista uma chance desse animal ser tratado e se recuperar. E o mais importante de tudo é saber que existem vacinas no mercado que protegem para essa doença, para o tétano e para outras. E essas vacinas são eficazes e não são caras, e você consegue proteger seu animal através delas. Então é sempre importante estar ciente, estar conversando com o veterinário, para que faça um manejo sanitário e você evita esse tipo de problema. On someone to lie with,
rely